Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Essa é a nossa igreja aqui na Flórida. Eu sou pastor brasileiro, casado com uma brasileira, mas sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida, em Cocoa, na Flórida Central. Então, se você não mora aqui na Flórida Central, você não conhece essa área, está entre Orlando e a praia. Então, se você faz turismo, viaja, né, se você está em Orlando e está indo para a praia, quase que obrigatoriamente, né, você tem que passar por Cocoa, né? É uma cidade pequena, né, mas não é na praia, né? Tem Cocoa Beach, que é a cidade que está na praia. Nós não estamos na praia, mas somos uma igreja pequena, uma igreja americana. E eu sou o pastor aqui. E durante o Covid nós começamos a fazer esses cultos na internet, né? Colocar esses vídeos para abençoar as pessoas que não podiam sair de casa, né? Muita gente trancada em casa. E então a gente começou a fazer esses cultos. E como eu costumo dizer, né? Covid vai, Covid vem, a gente continuou, né? Então nós ainda estamos fazendo. Não temos um ministério em português aqui na nossa igreja, né? Nessa área aqui. Ainda não tem tanto brasileiro, tem igrejas mais para o sul e em Orlando tem muito, né? Mas aqui na nossa área não tem muito brasileiro para começar um ministério de língua portuguesa na nossa igreja. Então, o nosso ministério em português é esse aqui, através da internet, é esse o culto. E durante a semana eu coloco meditações, chamado Um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo o culto, chama Um Pingo de Prosa. E eu solto meditações na hora do almoço, meditações 5 minutinhos, né, de segunda a sexta. Então, todo dia eu solto essa meditação. Então, gostaria de aproveitar o ensejo e pedir para você se inscrever no nosso canal, né, que ajuda muita gente, e também a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, né, já que a gente não faz concorrência com ninguém. É nosso objetivo não é fazer concorrência, nosso objetivo aqui é te abençoar, né? Trazer uma palavra de Deus para você, a te edificar e orar por você, né? Então esse é o nosso objetivo. A gente não tem grandes objetivos de fazer isso, de montar isso ou montar aquilo, não. É só te abençoar, né? E falando nisso, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco, mesmo através da internet, Senhor. Sabemos que o Senhor não somente está comigo, mas o Senhor está com aqueles que estão assistindo esse vídeo. E queremos nesse instante pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor toque na vida delas, Senhor. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê saúde, ó Deus, para aqueles que estão precisando de saúde, que o Senhor dê ânimo, disposição, ó Deus. Que o Senhor dê encorajamento nesses dias difíceis, ó Deus. Que o Senhor abra as portas certas. Que o Senhor abençoe as finanças nesses dias difíceis, ó Deus. Dá a graça para abrir porta de trabalho, para conseguir manter o trabalho, Senhor. Que o Senhor abençoe essas pessoas, ó Deus. Abençoe a família, os filhos, os pais, as esposas, os esposos, ó Deus. Dá a graça para essas pessoas, ó Deus. E trabalha na nossa vida, Senhor. Continua trabalhando na nossa vida. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma música, né, um louvor, um hino, para te abençoar nesse momento junto, né? Então, às vezes eu vou lá no fundo do baú e pego uma música de gente conhecida minha, né? Pessoas que eu trabalhei aí no Brasil, né? Eu trabalhei no Brasil durante muito tempo com a Mocidade para Cristo. Então, né, tem gente né, Vencedores, Logos, Rebanhão, Banda Azul, Quarteto Vida e Expresso Luz, muita gente boa, né? Que eu trabalhei aí no Brasil. Foi uma fase, né? Foi uma fase muito boa da música cristã, do ministério do jovem, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar aí. Então de vez em quando eu pego gente assim totalmente nova, desconhecida para mim. Falei, gente, né, que coisa, graças a Deus, Deus está trabalhando, né? Deus continua trabalhando, Ele não parou lá no passado não, né?
além de eu gostar do pessoal do passado, por causa da amizade, mas Deus continua trabalhando e abençoando e falando e ministrando através de gente nova. É uma bênção, né? Então, vamos ouvir a música de hoje. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. Que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. Que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Bom, né? Bom a gente poder louvar a Deus, louvar a Deus. Eu estou trabalhando nesse começo de ano, né? Você que está seguindo, né? Você que está vendo um vídeo aqui e ali, isso aí não faz muita diferença, né? Mas na semana passada, ou no vídeo anterior, vamos pôr desse jeito, eu comecei uma série sobre a oração, crescer através da oração, usando um texto lá de Colossenses. Deixa eu ler o texto para você. Colossenses 4, 11 a 13, olha o que diz. E Jesus, conhecido por... Paulo aqui está na despedida da carta, né? Então, quando, né, normalmente a carta de Paulo
despede, né, citando o pessoal que está com ele, o pessoal que está mandando lembrança, aquele negócio todo, né? Então ele dá a relação da turma. E de vez em quando, né, a gente tem que prestar muita atenção nessa final, porque muita gente olha assim, aquela lista de nome, aquele negócio todo, a gente não presta atenção e passa para o próximo livro sem prestar atenção. Mas tem pedras preciosas nessas despedidas de Paulo, nessas saudações de Paulo, tem pedras preciosas. E essa aqui é uma delas, porque ele está na despedida e ele vai soltar uma pedra preciosa para a gente, e a gente tem que ficar alerta. Olha o que ele diz: e Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Ok, está na despedida. Eu pus esse versículo aqui só para mostrar que Paulo está nas saudações. Aí ele vem, olha, presta atenção: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Então essa é a palavra de Deus para nós nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito nos capacite, me capacite a comunicar a Tua palavra e capacite as pessoas que estão nos assistindo a não só ouvir a Tua palavra, mas entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor. Dá graça para a gente, ó Deus, nesse instante. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Paulo aqui está falando do Epáfras, né? Eu falei semana passada, né, no vídeo anterior, que a gente conhece livros a respeito de pessoas de oração, né? E muitas vezes a gente perde, porque a gente passa batido nessas saudações de Paulo, a riqueza a respeito da oração e do ministério da oração que Epáfras exerceu, né? A gente lembra da oração de Jabés, né? Eu espero que seja assim que se pronuncia em português, né? Mas a gente conhece o livro, aquele negócio todo. Teve uma época que foi uma coqueluche, mas o Epáfras tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Então, no vídeo anterior, né? Se você não assistiu, assiste o vídeo anterior, né? E eu falo que o ministério da oração, né, que Epáfras exerceu, é o crescimento, né, através da oração, né? O crescimento, temos que crescer através da oração. E eu coloquei que orar é para todos nós, não é só para um grupinho de pessoas, não. Orar é para todos nós. Epáfras era um deles e orava por eles. Hoje nós vamos ver o próximo passo com respeito à oração, que orar, nós aprendemos a respeito de orar, ou devemos crescer em oração, no ministério da oração, no nosso ministério pessoal, na nossa vida pessoal de oração. Orar de diferentes maneiras. Epáfras orava de diferentes maneiras, né? Essa é a segunda lição que a gente aprende com Epáfras, que ele orou de diferentes maneiras. Muita gente pensa que tem que ser só daquele jeito, né? A gente faz isso, a gente já tem o nosso esqueminha. Eu já tenho o meu esqueminha, né? Começa, termina, aquele negócio tudo, né? Mas a gente tem que aprender a orar. Tem que entrar na escola de oração. E Epáfras é alguém que nos ensina a orar. E Paulo aqui está enfatizando Epáfras justamente porque Paulo presenciava, testemunhou o ministério de Epáfras na oração. Ele estava lá com ele, viu o cara orando. Falou, gente, preciso escrever isso aqui para a turma. Eu falei, gente, olha como é que esse cara faz, né? Então é muito. E Paulo usa termos aqui que são estranhos para a oração. Estranhos para a oração. Até então, né? Versículo 12, Paulo diz assim: o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Só isso aí. Só isso aí.
o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Esse versículo, ele não é traduzido da melhor maneira. Acho que o pessoal que traduz fala assim, mas se a gente colocar isso aqui, não soa bem para a oração, não soa bem. Então eles colocam lá, esforça-se sobremaneira, né? Esforça-se sobremaneira. Então, isso aí fica melhor, mas Paulo não está falando isso. O que Paulo está falando aqui, ele está falando assim, que ele luta em suas orações. Ele luta. O grego é agonizomai, é a palavra grega de agonia, da onde a gente vem a agonia, que significa lutar. Lutar em competição atlética é luta mesmo, briga. É você lutar, aquela competição atlética que o pessoal fazia, aquelas lutas grego-romana, aqueles negócios todos, né? O cara assim empantuzava de óleo e ia lá grudar o outro sujeito para derrubar, para fazer. É isso que Paulo, é essa palavra que Paulo está usando aqui. E essa palavra, como é que Paulo põe uma palavra dessa para oração? Ele viu o Epáfras orando e falou, gente, esse cara está numa briga, né? É uma competição. A primeira coisa que Paulo falou, ele está lutando em orações. A palavra significa lutar, o verbo, né, agonizomai, que, né, se vocês prestou atenção na pronúncia, na minha pronúncia arretada norte-americana da Grécia, né, é a palavra agonia. Ele está agonizando em oração, mas não é agonizando de sofrer, não, ele está lutando. É uma luta, é uma batalha que ele está enfrentando. A oração é uma luta contra o mal e em defesa da pessoa. É isso que o Epáfras estava fazendo. Ele luta contra o mal e luta em favor do bem. É uma luta. É uma agonia nesse sentido, né? No sentido literal da palavra. Ele está, né, o termo que a gente usa aqui pelo menos na versão que eu estou usando aqui, né, talvez você tenha uma versão diferente, mas a versão que eu estou usando aqui diz esforça sobremaneira. Então existe disciplina nisso aí. Existe luta, existe esforço físico, existe vontade, né? Oração envolve isso. Então, é uma maneira diferente de ver a oração, né? Ele orava de maneira diferente no sentido de que ele estava lutando. Ele sabia que ali estava sendo estava tendo uma batalha, uma luta, exigia esforço físico, disposição e disciplina. Né? Os lutadores, eles tinham que ter todas as coisas. Eles tinham que ter energia, força, tinham que ter disciplina, eles tinham que treinar, tudo isso. E oração envolve todos esses aspectos, querido. Todos esses aspectos. É muito importante, a gente aprende com o Epáfras aqui, é muito importante entender isso, que é disciplina. E tem hora que a gente nem gosta de fazer, nem está afim de fazer, não está nem disposto a fazer. Mas você tem que ter disciplina. Está na hora de orar, eu vou orar. Tem gente precisando de oração. O mal está aí, ele precisa ser derrotado. Então você ora. Ah, não estou muito afim, não estou muito afim. Fala para o atleta, não estou muito afim de treinar para ver o que acontece. Tem que treinar, tem que se alimentar, tem que treinar, tem que fazer o exercício, tem que fazer. Não tem esse negócio de, hoje eu não estou muito afim de fazer. Não tem hoje, não estou muito afim, vai ter que orar. Né? A disciplina, então é algo extremamente importante que o Epáfras ensina para a gente. Lutando em suas orações, lutando contra o mal e lutando em defesa do povo, né? Então essa é uma palavra que é diferente
que é usada para oração, né? Muito diferente, né? Paulo colocar essa palavra aqui, a luta, com oração. Mas Paulo coloca uma outra palavra aqui que ajuda a gente a entender como era a oração, né? A maneira de orar, né? A maneira de orar, porque são diferentes, a maneira diferente de orar. Paulo coloca uma palavra aqui, que ele adiciona uma palavra no se esforça sobremaneira, aí ele coloca continuamente. Essa palavra significa sempre, todos os momentos. A segunda coisa que Paulo diz, que ele estava sempre orando. Sempre orando. Devemos orar em todo o tempo. A gente tem que entender isso, né? A oração não é só... eu imagino que você tem que ter um momento, ou mais de um, se possível, né? Um momento que você tira para conversar com Deus. Né? De manhã, à noite, antes de dormir, né? Antes da refeição. São certos momentos que são assim tradicionais que a gente tira. Mas existem momentos na vida que a gente ora, porque você vê alguma coisa acontecer e a primeira coisa que vem na tua mente é: oh meu Deus, tem misericórdia, né? Agora acabou de passar, né, na igreja, você deve ter ouvido aí no vídeo, senão o microfone é bom demais, né? Mas passou, né, correndo aqui eu ouvi, né, não vi, mas tocando a sirene, né, do corpo de bombeiro, né? O que significa isso? Significa que alguém está em perigo. Significa que um acidente aconteceu, uma pessoa está passando mal, né? Quando você escuta o barulho de uma sirene, de uma ambulância, primeira coisa, então alguém está em perigo, ou mais de uma pessoa, né? Aconteceu um acidente, ou né, alguém está passando mal e eles chamaram a ambulância, né? E esses caras que dirigem, né? Que Deus tenha misericórdia deles, né? É duro você, né, correr aí, atravessar sinal vermelho. Você torce e espera que o pessoal vai parar. Aqui, graças a Deus, para, mas está arriscado a não parar, né? O pessoal não vê de onde que está vindo, ele escuta o barulho, mas não vê de onde está vindo. E aí ele atravessa, causa acidente. Então, toda vez que eu escuto esse barulho, eu oro para as pessoas que estão em perigo, né? Alguém está em perigo, saúde, machucou, está passando mal. E oro para o pessoal que está na ambulância ou no carro de polícia, né? Porque eles estão indo arriscar a vida, né? Um policial, quando você escuta a sirene policial, é porque coisa boa não é, né? Ninguém chama eles para dar um bolo de aniversário, um presente. Eles chamam eles quando a coisa está feia. Então, orar para a proteção deles, né? Então, essas situações da vida, né, que você está andando, você está conectado com Deus. Você está conectado com Deus. E você pode fazer uma oração aonde você estiver. Oh meu Deus, tem misericórdia disso, né? Você vai ter uma reunião, na hora que você entra na sala, você não precisa falar: espera aí que eu tenho que ajoelhar aqui e fazer isso. Não, você não precisa fazer isso. Você simplesmente ora. Fala com Deus: Senhor, tem misericórdia, abençoa essa reunião, né? Você vai fazer vai ter um encontro com alguém, né? Então, está sempre conectado com Deus, né? É isso que Paulo observou em Epáfras, né? Eram os encontros com os guardas, com as pessoas que vinham visitar os outros presos, ou com pessoas que vinham visitar. Ele estava sempre conectado com Deus, em oração. E orava a Deus. Orar sempre, orar sempre. É o que Paulo fala lá na 1 Tessalonicenses, né, 5,17, diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É isso que Paulo está falando, né? Ele não só agonizava, né, lutava em oração, mas ele estava ligado o tempo inteiro, na presença de Deus o tempo inteiro, né? Como Elias falou
para o rei Acabe, né? Eu, o servo do Senhor, em cuja presença estou. Em cuja presença estou. Ele estava na frente do rei, um rei pagão, cheio de ídolo. Ele falou, não, eu estou aqui, mas eu estou na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor. Então é essa atitude de você estar na presença do Senhor, não importa onde você estiver. Não importa onde você estiver. Sempre, orando sempre. Então essa é o segundo aspecto, a segunda maneira de orar. Estar sempre ligado, conectado. Você vê alguma coisa boa, agradece a Deus. Agradece a Deus. Você é abençoado, agradece a Deus. É sempre estar conectado. E a última coisa que Epáfras diz nesse versículo 12, ele diz assim, se esforça sobremaneira continuamente, quer dizer, sempre por vós nas orações, em seu favor. Ele ora por você. Às vezes fazemos orações gerais. Não, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa este país. Tem hora que você tem que generalizar. Mas o que Paulo está falando aqui é que Epáfras era específico nas suas orações pelos colossenses. Ele era específico. Ele orava por eles, pelo povo. Talvez pelos presbíteros, dando nome aos presbíteros, os irmãos que estavam doentes, os que estavam sendo perseguidos. Ele sabia quem que era. Ele ora por vocês. Ele ora por vocês. Paulo é o bonito dessa história aqui, desse texto aqui, que é riquíssimo. E a gente não tem tempo de ir mais a fundo. Quem sabe, né? Eu acabo escrevendo um livro sobre a oração de Epáfras. Mas o bonito desse texto é que Paulo é testemunha. Paulo está falando aqui o que ele está vendo. Ele está assistindo esse cara todo dia. Esse é o apóstolo Paulo, que era suposto ser o tchan-tchan-tchan naquela época. E Paulo está assistindo esse sujeito aí. Ele falou, esse cara aí, quando ele ora, ele luta. E ele está sempre com essa atitude de oração. E ele ora pelo povo dele, pelos colossenses, pela igreja que ele deixou para vir aqui me servir. Ele não abandonou eles, ele continua orando por eles, sustentando eles em oração, o ministério em oração. É algo que Paulo está assistindo esse cara. E aí Paulo escreve isso aqui. Isso é um testemunho de Paulo a respeito desse sujeito que ele está vendo dia a dia. Lutar em oração continuamente por eles, em seu favor. Em seu favor. E é algo extraordinário esse testemunho. Quando ele fala assim, um de vocês, aquele que é escravo de Cristo, está sempre lutando em orações por vocês. Isso é algo extraordinário, é um testemunho maravilhoso da vida de oração desse homem aqui. E é um exemplo para nós, queridos. Esse é um desafio para cada um de nós, para você e para mim. Para orar desse jeito aqui. Lutar em oração. Nos disciplinar a orar. Sempre pelo povo de Deus, em favor do povo de Deus e do ministério de Deus. Esse é o desafio para você e o desafio para mim. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por este exemplo de Epáfras, pelas lições que a gente aprende com ele. E pedimos que o Senhor, pelo poder do teu Espírito, nos capacite, ó Deus, a aprender com ele, a nos disciplinar, a lutar em oração, sempre em favor do teu povo, da tua causa, Senhor, da tua igreja, do teu reino, ó Deus. Capacita a gente a fazer isso, Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém.
Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. De novo, eu espero encontrar você durante a semana no nosso Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal. E com as meditações, né, de segunda a sexta. Se não, a gente se encontra no domingo que vem com mais uma mensagem. Nós vamos ainda estar estudando o Epáfras a respeito da oração, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe.